Você já se viu em um momento da vida em que tudo parecia instável ao seu redor, como se aquilo que sustentava seus passos estivesse lentamente se desfazendo. Não é apenas uma dificuldade comum, é algo mais profundo, é aquela sensação silenciosa de que os fundamentos estão sendo abalados. E quando isso acontece, não é só o mundo externo que treme, é o coração também. É a fé que é testada, é a mente que se enche de perguntas, é a alma que em um sussurro quase imperceptível pergunta: e agora? Talvez você esteja exatamente nesse lugar hoje, um lugar onde decisões pesam, onde o medo tenta se infiltrar, onde a vontade de fugir aparece como uma opção sedutora. Fugir da dor, fugir da pressão, fugir da responsabilidade e continuar acreditando quando tudo parece apontar na direção contrária. E é exatamente nesse cenário que nasce o Salmo 11. Ele não foi escrito em um momento de tranquilidade, ele foi escrito no meio da tensão, no meio da ameaça, no meio de uma realidade onde o perigo era concreto e a fuga parecia lógica. Mas o salmista começa com uma declaração que rompe completamente com a lógica humana. No Senhor confio, como dizeis a minha alma, foge para o teu monte como pássaro? Existe uma voz tentando convencê-lo a fugir. Existe uma pressão dizendo que ele não vai suportar. Existe uma sugestão de que o melhor caminho é escapar. E essa voz não é estranha para você, não é mesmo? Quantas vezes, diante de uma situação difícil, algo dentro de você disse: desiste. Isso não é para você, você não vai conseguir. Mas o que torna esse salmo poderoso não é a ausência dessa voz, é a resposta a ela. No Senhor confio. Essa frase não é um sentimento, é uma decisão, é um posicionamento espiritual que não depende das circunstâncias. É uma escolha consciente de permanecer mesmo quando tudo dentro de você quer recuar. E aqui está uma das primeiras revelações profundas do Salmo 11. Confiar em Deus não é algo que você faz apenas quando está tudo bem. Confiar em Deus é uma postura que se manifesta justamente quando nada está bem. É fácil falar de fé quando há respostas. O verdadeiro teste da fé acontece quando tudo o que você tem é a promessa e o silêncio. O versículo 2 aprofunda ainda mais essa tensão ao dizer que os ímpios armam seus arcos, ajustam suas flechas e se preparam para atacar às escondidas os retos de coração. Isso nos mostra algo importante. Nem todo ataque é visível. Nem toda luta é clara. Existem batalhas silenciosas, invisíveis, emocionais, espirituais. Às vezes, você não sabe explicar o que está sentindo, mas sente o peso, sente a pressão, sente que algo não está certo. Então, vem a pergunta que atravessa gerações. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Essa pergunta não é apenas teórica, ela é existencial. Ela toca no medo mais profundo do ser humano, né? O medo de perder aquilo que sustenta a sua vida. Quando os fundamentos são abalados, tudo parece perder o sentido. E talvez você esteja vivendo isso agora. Algo que você considerava seguro deixou de ser, algo que você confiava se quebrou, algo que parecia estável mudou. Mas o Salmo 11 não termina nessa pergunta. Ele responde, e a resposta não vem da lógica humana, mas da revelação espiritual. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Essa resposta muda tudo, porque ela desloca o foco, ela tira você do caos e te leva para o trono. Ela te lembra que, mesmo que os fundamentos da sua vida estejam sendo abalados, o trono de Deus não está. Deus não perdeu o controle. Deus não está reagindo à situação. Ele continua reinando acima dela. Essa é a base mais profunda desse salmo. Soberania. Deus ele não apenas vê o que está acontecendo com você. Ele governa sobre isso. Ele permite, ele avalia, ele prova, ele molda. E isso pode ser desconfortável de ouvir, mas é libertador quando você entende. Nada do que você está vivendo é aleatório. Existe um propósito. Existe um processo, existe uma construção acontecendo, mesmo que você ainda não consiga enxergar. E aqui entra o verdadeiro propósito espiritual do Salmo 11. Ele serve para te reposicionar. Ele não foi escrito para
mudar imediatamente as circunstâncias externas. Ele foi escrito para alinhar sua alma com a verdade espiritual, porque quando sua alma está alinhada, sua forma de enfrentar a realidade muda completamente. Este salmo é um antídoto contra o desespero. Ele não elimina o problema, mas impede que o problema domine você. Ele não nega a dor, mas impede que a dor defina sua identidade. Ele não elimina o medo, mas te ensina a não obedecer ao medo. Agora, vamos aprofundar em como usar o Salmo 11 de forma correta, porque existe uma diferença entre ler e viver. Primeiro, você precisa entender que este não é um salmo para ser recitado mecanicamente. Ele é um salmo de posicionamento. Então, quando você for ler, faça isso com consciência. Pare por um momento. Respire fundo. Saia do automático. E então, declare: no Senhor confio, não como uma frase bonita, mas como uma decisão real. Segundo, transforme o salmo em oração íntima. Fale com Deus. Diga o que você está sentindo. Não tente parecer forte. Seja verdadeira. Diga: Senhor, eu estou com medo, mas escolho confiar. Eu não entendo, mas escolho permanecer. Esse tipo de oração gera conexão verdadeira. Terceiro, use o salmo como um decreto espiritual nos momentos de pressão. Quando pensamentos negativos vierem, quando a ansiedade tentar dominar, quando o medo bater forte, declare: o Senhor está no trono. Repita isso até sua alma se acalmar, porque sua alma precisa ser lembrada da verdade. Quarto, pratique o silêncio após a leitura. Isso é essencial. O silêncio não é ausência. O silêncio é espaço. É no silêncio que Deus trabalha. É ali que as palavras descem da mente para o coração. Agora, sobre dias e horários. Embora Deus não esteja limitado ao tempo, existem momentos que favorecem a profundidade espiritual. Às 5 horas da manhã, o mundo ainda está em silêncio. Sua mente ainda não foi invadida pelas preocupações do dia. Esse é um dos melhores momentos para ler o Salmo 11, porque você começa o dia alinhada com a verdade e não com o caos. Às 11 horas, simbolicamente ligada ao Salmo 11, é quando o sol está alto e a luz vence as sombras, ideal para renovar sua firmeza. Às 23 horas, antes de dormir, é o momento de entrega. Ler o Salmo 11 à noite ajuda a acalmar a mente e confiar que Deus continua no controle, mesmo enquanto você descansa. Sobre os dias, segunda-feira é ideal para iniciar a semana com postura firme. Quinta-feira, associada à graça e à justiça divina, é perfeita para a renovação espiritual. Domingo é o dia de fortalecimento da fé, preparando seu coração para os desafios da semana. Se você estiver passando por um momento muito intenso, faça um propósito de 7 dias consecutivos. Leia o Salmo 11 nos 3 horários do dia, não como obrigação, mas como um compromisso espiritual. Mas atenção! Não transforme isso em ritual vazio. O poder não está na quantidade de vezes que você lê. Está na profundidade com que você se entrega. Existe também um aspecto muito profundo nesse salmo que muitas pessoas ignoram. Ele fala sobre prova. Deus prova o justo. Isso significa que algumas situações não são apenas dificuldades. São processos de refinamento. São momentos onde sua fé está sendo fortalecida. E aqui está algo importante. Prova não é abandono, prova é preparação. Talvez hoje você se sinta pressionada, questionada, testada, mas isso não significa que Deus te deixou, significa que Ele está trabalhando em você, está fortalecendo suas raízes, está te preparando para algo maior. Há 2 anos, uma mulher chamada Clara liderava um ministério que estava sendo alvo de calúnias. Seus líderes disseram: desista, não vale a dor. Ela quase cedeu. Até leu o Salmo 11, naquela semana, ela acendeu uma vela azul, leu o Salmo todas as manhãs e declarou: Senhor, eu permaneço. Teu trono está nos céus. 2 meses depois, a verdade veio à tona. As calúnias se desfizeram e o ministério floresceu como nunca. Clara não permaneceu por orgulho, permaneceu por confiança. E nessa confiança encontrou vitória. Além da firmeza externa, este salmo cura a ansiedade do controle. Muitas de nós vivemos com a mente tentando segurar tudo, relacionamentos, finanças, saúde, futuro. Ao recitar o Salmo 11, você está dizendo à sua alma: pare, o trono não está vazio. Deus governa. Eu posso descansar. É um antídoto espiritual contra a autossuficiência, porque quando você sabe que Deus está no trono,
você para de tentar ser Deus da sua própria história. Evite algumas armadilhas ao usar o Salmo 11. Não use como justificativa para a teimosia emocional. Fé verdadeira é flexível, não rígida. Não ignore os sinais de direção. Permanecer não significa sofrer em silêncio quando há saída. Não compare sua jornada com a dos outros. Alguns são chamados a fugir, outros a permanecer. Ambos podem ser obediência. Não use para alimentar orgulho espiritual. A firmeza vem da humildade, não da autoconfiança. E por fim, o Salmo termina afirmando que o Senhor ama a justiça e que os retos verão a sua face. Isso é promessa, isso é esperança. Isso é garantia de que no final vale a pena permanecer. Você não está lutando em vão. Você não está resistindo à toa. Existe uma recompensa espiritual na permanência. Agora eu quero que você pare por um momento e apenas respire, leve essa verdade para dentro de você. Você não precisa fugir, você não precisa ter todas as respostas agora. Você só precisa permanecer. Se essa mensagem falou com você, declare agora, com sinceridade: eu escolho confiar no Senhor mesmo quando não entendo. Isso é fé, isso é força, isso é transformação. Continue firme, continue buscando, continue voltando para esse lugar de confiança. Porque o mundo pode até tremer, mas Deus continua no trono. E enquanto Ele estiver no trono, você está segura. Mas há algo mais que preciso te dizer. A firmeza que o Salmo 11 revela não é a firmeza do rochedo inabalável. É a firmeza da árvore que se dobra com o vento, mas não quebra. É a firmeza que chora, mas não desiste. É a firmeza que duvida, mas ainda assim sussurra: Senhor, eu creio. Muitas mulheres confundem firmeza com ausência de emoção. Acham que para ser forte precisam engolir a dor, calar o grito, sorrir na tempestade. Mas a verdadeira firmeza espiritual não nega a humanidade. Ela a abraça. E a entrega a Deus. Você pode tremer e ainda assim permanecer. Pode chorar e ainda assim confiar. Pode não entender e ainda assim escolher esperar. Porque a fé não é a ausência de fraqueza. É a coragem de continuar mesmo com ela. O Salmo 11 não exige perfeição. Ele exige presença. Presença diante do trono. Presença no meio do caos, presença no silêncio. E é nessa presença que a transformação acontece. Não porque você fez tudo certo, mas porque você permitiu que Deus fizesse tudo nele. Talvez hoje você não consiga louvar, talvez só consiga sussurrar: "Tô aqui", e isso é suficiente. Porque a firmeza não é medida pelo volume da sua voz, mas pela profundidade do seu coração. Você não precisa provar nada. Você só precisa permanecer. E nesse permanecer, algo novo nasce. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma coragem que não vem da carne. Uma esperança que não se apaga. Essa é a promessa do Salmo 11. Que mesmo quando os fundamentos desabam, você não desaba com eles. Porque sua fundação não está na terra. Está no trono dos céus. Até o próximo